Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Jeremias, capítulos 43 a 45. O capítulo 43 oferece a resposta do povo à palavra do Senhor dada por meio de Jeremias. No capítulo anterior, o povo pediu para que Jeremias orasse por eles, pedisse a direção do Senhor para que soubessem se deveriam permanecer em Jerusalém ou se deveriam fazer aquilo que pretendiam e seguir para o Egito. A resposta do Senhor foi que ficassem em Jerusalém. Ao ficar em Jerusalém, o Senhor abençoaria o seu povo e daria prosperidade. Mas, se eles buscassem refúgio no Egito, o Senhor enviaria a guerra, a fome, a peste para aquela região, e assim o povo seria novamente afligido, assim como aconteceu com Jerusalém. O povo, porém, como nos fala o capítulo 43, rejeitou novamente a palavra do Senhor. Disseram que aquilo que Jeremias profetizou era mentira e que, na verdade, Baruque, o escriba de Jeremias, é quem o estava incitando a falar contra eles, a não deixar que fosse o Egito, mas conduzi-los de volta para as mãos da Babilônia. E assim o povo partiu para o Egito e levou juntamente com eles o profeta Jeremias. Então Jeremias profetizou contra o Egito. O Senhor declara por meio de Jeremias: Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. E a palavra do Senhor continua contra o seu povo. O povo havia recebido muitas ordens do Senhor. O Senhor havia prometido consolo para o seu povo, mas eles não quiseram ouvir e nem atenderam a sua palavra para se converterem de sua maldade e para não queimar incenso a outros deuses. Pelo contrário, eles decidiram fazer o mal e por isso foram alvos do juízo de Deus e a destruição que ele trouxe sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém. E o povo continua fazendo mal. Eles ainda continuavam a matar, a eliminar do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, e isso o Senhor estava se tornando cada vez mais irado com eles. Eles continuavam fazendo obras más, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito. Estavam decididos a serem eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra. E por isso o Senhor trará mais juízo contra eles. E diante disso, ao invés de se voltarem ao Senhor, eles decidiram que, na verdade, ao invés de obedecer ao Senhor, eles iriam continuar a queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. O argumento do povo é que enquanto eles serviam a rainha dos céus, não havia fome nem espada na terra, e por isso acham que é por conta dessa falta de adoração a ela que essas calamidades vieram sobre eles. Jeremias novamente responde, contra-argumenta. Ele declara que não foi por conta da falta de adoração a essa rainha, mas sim porque eles queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor por não obedecerem à voz do Senhor. Foi por isso que veio sobre eles o mal que eles têm observado. Portanto, se continuarem a fazer isso, se queimarem incenso à rainha dos céus, o Senhor trará juízo e dará um sinal. Ele entregará a Faraó Ofra, o rei do Egito, nas mãos dos caldeus, assim como fez com Zedequias, o entregando nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em contraste com esse juízo, o texto do capítulo 45 apresenta o consolo de Baruque. Essa profecia foi dada no período de Joaquim, cerca de 10 anos antes da queda de Jerusalém para os babilônicos. E nesse momento é apresentado que o Senhor consolaria Baruque. O escriba de Jeremias, o que escrevia as profecias de Jeremias enquanto estava preso, seria um homem que seria poupado. O Senhor daria sua vida como despojo e não permitiria que ele fosse alvo de desprezo como o povo de Judá foi. Esses capítulos mostram justamente esse contraste. O povo obstinado, de coração endurecido, que não ouviu a palavra do Senhor, que estava decidido a fazer o seu culto à Rainha dos Céus, a queimar incenso a ela, seria alvo do juízo e do desprezo do Senhor. Baruque, por outro lado, o escriba de Jeremias, por temer ao Senhor, seria poupado, teria sua vida como despojo
diante do caos, do juízo que o Senhor mandaria sobre a terra. O propósito do profeta nesse texto é justamente confrontar a dureza do coração do povo e mostrar a necessidade de um coração dependente do Senhor, de um coração submisso e temente ao Senhor. O próprio profeta Jeremias também aponta para Cristo como um tipo. Ele antecipa a rejeição que Cristo sofreria. Assim como a palavra de Jeremias foi rejeitada, a profecia de Cristo também seria rejeitada. Cristo foi acusado de mentiroso, por mais que só proclamasse a verdade. Mesmo sem ter nenhum pecado, ele foi preso injustamente e condenado à morte. Porém, foi justamente por meio da sua crucificação, da sua morte e ressurreição, que aqueles que creem na sua palavra, aqueles que permanecem nele, agora têm a esperança da vida eterna. Quando cremos em Cristo, desfrutamos já da certeza do perdão de Deus e da certeza da vida eterna com Cristo. Somos chamados aqui para colocarmos toda a nossa confiança em Cristo. Não sermos levados pela voz do nosso coração que distorce a palavra de Deus, que forma Deus da nossa imagem, mas devemos subordinar a nossa vontade, o nosso coração, nossos planos ao Senhor e continuar confiando nele, mesmo diante de aflições, de lutas, de perseguições. A nossa única esperança, a nossa segurança deve estar sempre em Cristo.